Queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje o tema que se chama comunicação. Comunicação é algo tão central, mas tão central, que é capaz de produzir grandes vitórias. A falta dela, ou a má comunicação, é capaz de produzir grandes derrotas. Muitas guerras foram feitas por uma má comunicação. Muitos casamentos foram destruídos, porque chegou um momento que a esposa dizia uma coisa e o marido entendia outra e vice-versa. Eu quero pegar dois exemplos bíblicos, dois eventos importantes que aconteceram na palavra, e que em ambos a palavra comunicação foi preponderante, sendo um negativo e o outro positivo. A palavra hoje é comunicação, Babel ou Pentecostes. Eu escolhi como tema básico 2 versículos, um de cada evento. Em Gênesis 11:7 diz: Eia, desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então, lá em Babel houve um momento que foi enviado um espírito de engano, da parte de Deus, inclusive. E então, eles não entendiam a língua um do outro. Mas em Atos, capítulo 2, versículo 6, no dia do Pentecostes, quando houve a descida do Espírito Santo, houve uma coisa tão milagrosa, tão miraculosa, que diz assim: porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Para que não fiquemos apenas com 2 versículos, eu quero, nesse momento, ler com vocês o trecho, tanto de um como de outro. Gênesis 11, começando do versículo 1, e diz: E toda a terra era de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, o betume por cal, e disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e torre cujo cume toque nos céus, façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Preste atenção que a Bíblia é um livro de princípios. Os princípios bíblicos funcionam. E tem resultado. Independente, inclusive, da pessoa ser de Deus ou não. Não são poucos os livros que já li sobre prosperidade financeira, às vezes feitos por cristãos e às vezes por não cristãos, onde sempre dedicam um capítulo desse livro sobre a importância da generosidade, a importância de doar, como se fosse um mover das águas. E muitos deles assim: eu não entendo, mas eu faço e dá certo. E você diz: e por quê, pastor? Porque é um princípio bíblico. É o princípio da semeadura. Quando você traz para esse texto, aqui está nos ensinando princípios. O próprio Deus está dizendo assim: o povo é um só coração. Todos têm a mesma língua. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Então veja que aqui tem um princípio bíblico que combina com outro princípio bíblico que diz que a casa dividida, ela não prevalece, ela não suporta, ela vai cair. E aqui está dizendo o contrário: uma casa que é uma só, uma família que tem a mesma língua, um relacionamento onde todos se falam, todos se entendem. Você recebe um poder, chama-se poder da unidade. Jesus disse: quando vocês estiverem em unidade e pedirem alguma coisa em meu nome, tudo o que vocês pedirem será feito. Então aí tem princípios: unidade.
um só coração e pedir no nome de Jesus, que não é apenas terminar uma oração dizendo em nome de Jesus, mas é pedir o que Jesus pediria se estivesse no nosso lugar. Quando esses princípios entram em ação, queridos, os céus se abrem, o inferno treme e coisa nova acontece na terra. Amém? Diga assim, os céus se movem, a terra treme, o inferno treme, diga isso, o inferno treme e coisa nova acontece na minha vida. Então, entender isso é muito importante. Versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Então, veja, eles tinham um propósito, o propósito não era bom, eu vou explicar isso melhor a vocês. E simplesmente, por uma falta de comunicação, um dizia uma coisa, o outro entendia outra, o outro falava outra coisa, eles cessaram o projeto. O projeto acabou, parou. Agora vamos para alguns milhares de anos depois, em Atos. Em Atos. Capítulo 2. Cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos unidos no mesmo lugar. Veja que os princípios vão voltando. Estavam todos o quê? Unidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora preste um pouquinho mais de atenção, versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aí veja, ele aqui dá um exemplo das pessoas que estavam lá, das nações, dos povos, partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isso? Diferença grande, sim ou não? Que princípios nós podemos encontrar, queridos? Quando você cria um ambiente propenso à prosperidade, tem fundamentos. Então vamos entender quais são os fundamentos. Já foram ditos por mim, quero repetir, quero dar ênfase. Primeiro, um só propósito. Todo ambiente que é propenso à prosperidade, quem está naquele ambiente, quem está envolvido no projeto, precisa ter um só propósito. Quando o marido tem um propósito, a esposa tem outro propósito, esse ambiente de prosperidade não está criado, pelo contrário. Você fala, o que é que significa ter um só propósito? É quando todos desejam o mesmo resultado. Nós estamos aqui numa igreja. Um grupo tem um propósito de fazer discípulos. Outro grupo tem um propósito de fazer boas festas. Outro grupo tem um propósito de fazer o seu ministério particular bombar, crescer, subir. O outro tem... Veja que não são propósitos ruins, não. São bons propósitos. Mas isso tudo passa a ser uma coxa de retalhos. Veja quando é o contrário. Todo mundo quer fazer discípulos. E ponto. Todo mundo quer multiplicar a vida de Jesus. Todo mundo quer, de fato, não criar religiosos, mas criar homens e mulheres que sejam semelhantes a Cristo. E todos entendem que como é que se faz isso? Se faz isso evangelizando,
se faz isso falando da palavra, ensinando todas as coisas que Jesus ensinou, principalmente se faz isso vivendo. Aquilo que eu falo é aquilo que eu vivo. Quando as pessoas se convertem, eu entendo que eu preciso batizá-las. E depois de batizá-las, eu preciso continuar esse processo de informação e de formação. Eu informo tudo que Cristo ordenou e eu ajudo a que isso se forme um caráter, retirando as vestes do velho homem e colocando as vestes do novo homem, dentro de uma mente renovada. Todos entendemos isso e todos queremos isso. Você diz, e aí, pastor, não podemos ter ministérios? Podemos ter milhares de ministérios. O ministério Foster, para poder adotar crianças. Pequenos discípulos para ensinar as crianças. O de homens que vem aqui na quarta-feira, o de mulheres que vem aqui na quarta-feira para tomarem um lanche juntos, para poder orar, para poder ler a Bíblia. E tantos outros ministérios de mídia, o de louvor, todos. Porém, com um só propósito. Qual é o propósito? Fazer discípulos. Porque na hora que o subpropósito que o seu ministério tem passa a ser o propósito maior, já quebrou a unidade. Na hora que eu começo a entender que o meu GE, o meu objetivo é fazê-lo crescer, para que eu tenha uma rede grande, para que eu tenha um nome, para que eu possa ter um ministério próspero, eu já quebrei o propósito. Mas na hora que eu sou líder de um GE e eu quero fazer discípulos, e junto com o meu irmão ele quer fazer discípulos, se essa pessoa está no meu GE, mas mora mais perto ali, ele quer ir para aquele GE, eu colaboro para que aconteça isso, porque eu estou trabalhando para o reino de Deus e não para reinos humanos. Isso tudo nos leva a ter uma só linguagem, uma só linguagem. O que é que significa isso, pastor? Uma boa comunicação. Nós temos que entender que a nossa comunicação ela é analógica, ela não é digital. Ou seja, nossa comunicação sofre influência do meio. Eu não sei aqui quantos ainda lembram da internet analógica, a discada. Teve alguém que pegou esse tempo aí? Pode confessar, eu estava lá. Você estava feliz na internet, lembra? De repente chovia, caía. Não era verdade? Aí você conseguia voltar, estava feliz que só era outra pessoa que estava um problema lá, porque ela é analógica, ela sofre influência do meio. Fala assim, sofre influência do meio. Eu disse que a nossa comunicação é analógica. Você fala, o que é que significa isso? Ela sofre influência do meio. Você acorda bem de saúde. Você acorda um pouco doente. Você teve más notícias, você teve boas notícias. Comeu um negócio meio assim, o fígado não acordou muito legal. Tudo isso é o meio ambiente, é o que está ao redor. Então, quando você se expressa, se você não praticar princípios, essas coisas vão influenciar e você vai ter uma comunicação ruim e o resultado será ruim. Me faça entender? Então, o que é que significa uma boa comunicação? Uma boa comunicação é quando a expressão emitida ela é perfeitamente recebida. É quando sai uma comunicação do ponto A e ela consegue chegar intacta no ponto B. Só que não é fácil, estou dizendo a vocês. Por que não é fácil? Porque cada um de vocês fala uma língua. Você diz, entendi, pastor, eu falo português, o outro diz eu falo espanhol, o outro diz eu falo inglês. Ok, mas não estou falando dessa língua, eu estou falando da linguagem do coração. Quando algumas pessoas escutam a palavra Deus é Pai, enche o coração de alegria, enche o coração de paz. Deus é Pai. Jesus fez questão de nos apresentar a Deus como Pai. Quando os discípulos disseram, nos ensina a orar, ele disse, eu vou ensinar. Você fala assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E aí ele continua ensinando princípios, venha teu reino, teu governo, mas ele começa ensinando sobre ser pai. Mas sabe, queridos, tem pessoas que não tiveram um bom relacionamento com seus pais, ou com seu pai.
Nós temos uma geração de filhos, muitas vezes criados somente pela mãe. São aquelas mulheres que o marido se foi e ela teve que ser mãe e pai. Então, quando se fala para uma pessoa dessa, Deus é pai, não tem o mesmo efeito que tem na outra pessoa, que tinha um pai presente, que abraçava, que saía para passear. Eu vejo, quando estou caminhando por aí, às vezes até com o meu cachorrinho, porque, na verdade, eu tenho dúvida se sou eu que caminho com ele, ou se é ele que caminha comigo, né? Se é ele que me tira de casa e diz, bora, preguiçoso, vamos caminhar, né? E o fato é que, às vezes, eu vejo quando vem um pai com um filhinho numa bicicleta, o pai numa bicicleta grande e o menininho numa bicicletinha pequena. Aquela simples cena me comove, enche meu coração de alegria. Eu tive um pai muito amoroso, mas ele tinha uma diferença de idade muito grande de mim. Ele era 39 anos mais velho que eu. E era de uma outra geração. A maneira de meu pai dar amor não era esta. Meu pai nunca andou de bicicleta comigo. Meu pai nunca me levou para um futebol. Meu pai nunca foi assistir uma luta de judô que eu fiz. E se eu voltei em casa dizendo, olha, agora eu sou faixa tal, agora eu cresci, ele olhava para mim como quem dissesse, o que foi que ele fez? Eu não entendi nada, entende? Mas meu pai tinha outra linguagem de amor. A linguagem dele era, muitas vezes, me levar numa viagem com ele. Ele ia para São Paulo, vamos comigo. Eu ia com ele. Era a maneira de me amar. Então, quando eu cheguei a uma certa idade, eu já casado, eu olhei para o meu pai e disse assim, eu não conheço esse cara. E eu disse à minha esposa, eu vou investir nele. E ela disse, mas por quê? Seu pai, vocês se dão tão bem. Eu disse, não, eu quero mais do que isso. E eu procurei meu pai, eu inventei coisa com ele, eu digo, ele gosta de viajar. Então, eu levei ele nas minhas viagens. Agora, eu era representante comercial, e eu dizia, vamos comigo, pai, tira um tempo, botava do meu lado. Eu sabia que ele gostava de comer tal coisa, eu levava para aquilo, escutava os conselhos dele, ele dava, porque todo pai dá o mesmo conselho 10 vezes, ele esquece, ele fala de novo. E eu via com muita atenção, como se fosse a primeira vez, meu pai se tornou o meu grande amigo. Mas não era antes. Quando o pastor Tomás Manguba, que era o meu primeiro pastor, dizia, Deus é pai, aquilo não dizia nada. Eu dizia, ok, deixa Deus o pai do lado, eu quero falar com Jesus, porque esse é meu Salvador e esse é meu irmão. Porque eu tinha muito mais relacionamento com meu irmão do que com meu pai. Então, você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós temos linguagem diferente. Mulher, você tem uma linguagem, marido, você tem outra linguagem. E essa linguagem tem a ver com o meio ambiente, com a sua vida, com o que você viveu, com seus traumas, com suas alegrias, com os problemas que você passou, com aqueles que você venceu e com aqueles que venceram você. E é por isso que é tão difícil, queridos. É por isso que é tão complicado uma boa comunicação. Quando nós ensinamos aqui no programa de enriquecimento matrimonial, a gente dá um treinamentozinho que às vezes parece infantil, mas isso surte um efeito tremendo, que é uma chance de limpar a comunicação. E são 4 passos. Repita comigo, diga assim, expressar, parafrasear, aclarar, confirmar. Então, como é que funciona isso? Eu estou aqui com a minha esposa no dia a dia, a gente está correndo para lá e para cá. Ela expressa algo. Entende? Ela diz, esse armário está meio velho. Eu posso dizer, vamos comprar outro? Ou eu posso simplesmente dizer, não vou comprar armário nenhum agora, nós não estamos podendo. Mas se eu fizer isso, eu já deduzi que entendi o que ela estava dizendo. Ela apenas disse que o armário estava meio velho. Não disse nem que estava velho, disse meio. Um armário meia-vida, entendeu? Aí você diz, o que você deveria fazer, pastor? Eu deveria parafrasear. Você falou, o que é parafrasear? É você dizer o que você entendeu com suas próprias palavras. Eu poderia dizer assim, meu amor, conversar com meu amor é muito bom, sabia? Dizer assim, meu amor, o que você quis dizer é que nós estamos precisando de comprar um armário novo. Ela agora vai ter a chance de aclarar. Ela vai poder dizer, não, meu amor, eu sei que a gente combinou de não comprar coisas agora. Eu estou só te dizendo, para quando você for abrir a porta, com o seu jeito carinhoso de ser,
puxe devagarzinho a porta, porque pode acontecer da porta sair na sua mão. Aí eu posso confirmar. Eu posso dizer, entendi, você está dizendo que a gente pode ficar com esse armário mais algum tempo, apenas tratá-lo como um ancião aqui dentro de casa. Exatamente. Melhorou a comunicação, sim ou não? Então, veja bem, pense no que eu estou dizendo. Para ter uma boa comunicação, tem princípios, mas também tem uma metodologia para você limpar o que acontece. Quantos irmãos se aborrecem com o outro? Quantas divisões nas igrejas? Quantas pessoas que saem, deixam de frequentar a igreja, porque entendeu uma coisa diferente? Porque o irmão chegou para ele e disse uma palavra, e ele entendeu outra, e ele não se deu o trabalho de parafrasear, de consultar, dar uma chance do outro aclarar, e se o outro errou, dar uma chance do outro pedir perdão, e ele ser generoso e perdoar, porque não existe uma boa comunicação sem trabalho, e sem a presença do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos entender. Para nós termos o mesmo parecer, nós precisamos ter unidade de opiniões, mesmo que tenhamos velocidades diferentes, jeito de ser diferente, estilo pessoal diferente, mas pelo menos para onde vamos, temos que estar de acordo. Vamos entrar num carro, e um diz, eu quero ir para Key West, e o outro diz, eu quero ir para Atlanta. Não vai dar para ir no mesmo carro, você entendeu ou não? Aí você diz, então como é que funciona? Dois decidem que vão para Atlanta, ou para Key West. Depois que decide, agora vamos entrar no veículo. Aí você diz, agora é muito importante. Nem tanto. Se você vai num carro popular, num carro de luxo, vai mexer com o seu conforto, mas não com o seu objetivo. Muitas vezes nós trocamos as prioridades. Por causa do conforto, por causa da comodidade, para que eu seja atendido nas coisas que eu gosto, do jeito que eu gosto, eu abro mão, eu renuncio ao propósito. E quando isso acontece, queridos, a comunicação se acaba. Também há fundamentos num ambiente destinado ao caos, que é exatamente o contrário. Linguagens diferentes. Cada um diz uma coisa e não se esforça para entrar no lugar do outro. Porque muitas vezes você conhece a palavra simpatia e você conhece a palavra antipatia. Simpático, antipático. A palavra apatia, muitas vezes, é utilizada para uma enfermidade, para dizer que tem uma doença, ou qualquer coisa parecida, ela é muito mais ligada à alma. Por exemplo, existem doenças que são idiopáticas. Você fala, o que é que significa idiopáticas? Elas existem porque tem clínica, porque o paciente reclama, porque o paciente diz que tem uma dor, mas o médico não consegue encontrar a causa. Não tem uma causa, por mais exames que se faça. Essa doença, muitas vezes, ela é na alma, com um reflexo no corpo. E de onde eu venho no Brasil, quando as pessoas têm essas dores, eles costumam, os mais simples, costumam dizer assim, pastor, eu tenho uma dor que anda. Não sei se já ouviu essa expressão, uma dor que anda, né? Eu digo, como é que anda? Começa aqui, quando eu vejo ela andou, está aqui, daqui a pouco está aqui, é uma dor andante, não é? Então, o que é que significa isso de fato? É que muitas vezes nós estamos acostumados com simpatia e antipatia. E aí, o que é ser simpático? Eu sou simpático a Rosana. Eu digo, a minha alma diz sim, sim, venha. Mas tem um irmão que é meio chato, o cara é muito cri-cri, tudo pega no pé, eu fico com uma certa antipatia àquela pessoa. Eu fabrico um sorriso, dou um sorrisinho maior. Não quero você. Deixa eu explicar. Simpatia e antipatia, isso são resultados de uma leitura. Para que você chegue a ter uma leitura boa, é preciso você conhecer uma palavra chamada empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. É parar, mesmo que eu esteja sentindo uma dor, mas entrar nos sapatos da minha esposa, entrar no lugar onde ela está e dizer o que é que eu sentiria se eu estivesse no lugar dela. E eu visse essa situação acontecendo. O que é que eu posso fazer para ajudar nisso? Quando as linguagens são diferentes e eu não luto para nada, é lógico, eu vou ter uma má comunicação, eu vou ter diversos propósitos e diversos pareceres. Quantas vezes, na época que dava atendimento
pastoral aqui para toda a igreja. Eu recebia pessoas aqui de manhã até de noite, e muitos casais traziam seu cônjuge a tiracolo com a tentativa de me usar para mudar seu cônjuge. Dizia, pastor, eu estou trazendo aqui o Zezinho, eu estou trazendo aqui o Joãozinho, estou trazendo aqui o Joaquinzinho, porque o cabecinha dura. Vai que o senhor impõe as mãos sobre ele, e se for impor as mãos sobre ele, imponha com força, porque não é brincadeira, para que ele mude. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você entender. Ninguém muda ninguém. A única pessoa que você tem a capacidade de mudar é você mesmo. E você diz, e quem é que muda o outro, pastor? Deus. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu posso ser veículo para quebrar correntes, para abrir espaço, para ser aquele sopro de vida, para ser aquela voz que clama no deserto, para ser o atalaia que fala, aquele que leva um óleo da unção, aquele que leva um unguento para aliviar as dores, mas quem muda é Deus. Quero partir para uma parte prática. Você quer vir comigo? Sim ou não? Enquanto eu prego, é possível que você diga, alguns relacionamentos meus estão em Babel. E é possível que você também diga, alguns relacionamentos meus estão em Pentecostes. Ou seja, tudo que eu falo, sou entendido. Tudo que falam, eu entendo. Nós temos o mesmo propósito, nós temos a mesma visão. Nós estamos lá em casa numa felicidade enorme. Glória a Deus por isso. Amém? Mas pode ser que você diga, não é bem assim. Tem algumas áreas que está ruim. Parou, estagnou, eu já nem falo mais, eu deixo para lá. E a proposta dessa palavra é nos fazer sair de Babel e entrar no Pentecostes. Você quer, diga amém. Amém. Primeira coisa importante para que a gente analise. Babel visava estabelecer reinos humanos usando princípios divinos. Repete isso, diga assim. Visava estabelecer reinos humanos usando princípios divinos. Eles estavam dizendo, edifiquemos uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O desejo era bom, mas era um reino humano. Ele estava dizendo assim, façamos-nos um nome. Nós queremos ser importantes. Vamos nos proteger aqui. E os princípios que nós vamos usar serão os princípios divinos. Nós temos uma mesma linguagem, temos o mesmo propósito, todos estamos juntos, então a gente vai usar princípios divinos para estabelecer reinos humanos. Ora, queridos, nós sabemos que um casamento tem princípios divinos. O homem deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, a mulher deve submeter-se a seu esposo como a igreja se submete a Cristo. Os pais devem ser exemplo e modelo para seus filhos. Os filhos devem honrar os seus pais. Isso são princípios divinos. Compreende ou não compreende? Mas quando eu quero estabelecer um reino humano, eu não vou lembrar da parte que me toca, eu vou lembrar da parte que toca ao outro. Eu vou ser um dedo acusador. Eu vou ser alguém que vou chegar em casa e vou dizer assim, escuta, eu sou o sacerdote desse lar. E você, para ser uma mulher sábia, precisa se submeter. Olhe, estou trazendo princípios divinos. A submissão, a autoridade do homem, mas com que fim? Estabelecer o meu reino. Isso é Babel. Você está comigo aqui, sim ou não? É o pai que olha para o filho e diz, você precisa me obedecer. A Bíblia diz que se você não me obedecer, você vai viver bem pouquinho, porque ela diz que honra teu pai e tua mãe para que você viva bem e para que você tenha longo tempo aqui na terra e tenha prosperidade. Então o pai ameaça o filho com princípios divinos. Quando é diferente, quando o pai diz assim, eu sei que é difícil, eu já passei pelo que você está passando, eu já tive sua idade, e eu caminhei por isso, e pela graça de Deus estou aqui. Deixa eu ir na frente, deixa eu ir do teu lado. Deixa eu andar com você. Deixa eu te amparar nesse deserto. Eu também não te condeno. Vais e não peques mais. Estou do teu lado. É diferente, sim ou não? Então, queridos, precisamos entender isso. Eles queriam estabilidade. Babel queria estabilidade. Para que não sejamos espalhados. Mas olha como é que eles estavam querendo isso. Ele queria estabilidade sem Deus. Às vezes, quando eu converso com as pessoas, eles mais ou menos dizem assim, pastor,
depender de Deus cansa. Toda hora tem que orar. Toda hora tem que esperar. Será que eu não posso, sei lá, um dia escondido, jogar na Mega Sena, ganhar 30 milhões de dólares? Aí ter paz, finalmente, pelo amor de Deus. Ou seja, eu não quero um relacionamento com o Senhor, eu quero um relacionamento com um Deus provedor que me dá as coisas que eu preciso. E eu gostaria que Ele me desse um pouco mais. É aquela mesma história do maná que caía no deserto. Todo dia caiu o maná, todo dia caiu o maná. E era só ir lá e pegar o que eu precisasse e passava o dia comendo aquela comida maravilhosa no sentido de proteína, de energia, de tudo, que fazia com que as pessoas ficassem com saúde. E aí a pessoa fala, mas por que eu tenho que vir todo dia? Então um grupo começou a chegar lá e ter a boa ideia de levar para 3, para 4 dias, para uma semana. E o que acontecia com o maná? Apodrecia. Porque Deus quer dar maná a você, Deus quer dar maná à sua família, mas tem que buscar a cada dia. Sabe, meus queridos, a ideia deles era independência de Deus e estabilidade. Quero ser rico, quero ser saudável, quero ser bem-sucedido e, em nome de uma espiritualidade enorme, não quero nada com a igreja, porque isso é um bando de falsos. Não, não é isso, não. Você não quer ter responsabilidade. Você não quer viver uma vida entendendo que Deus é nosso Pai. E um pai não quer apenas prover a um filho. O pai deseja ter relacionamento. É muito chato ser amigo de alguém que só me procura para pedir coisa. É muito complicado ter um amigo que toda vez que ele liga, ou é um favor, ou é um dinheiro emprestado, ou é qualquer coisa. Você gosta de atender essa pessoa? Seja sincero. A gente gosta de ter amigos onde a gente possa estar por estar. Sentar, compartilhar uma comida, sorrir, se edificar, jogar a conversa fora, colocar a conversa dentro. Porque é bom ficar do teu lado. Diz aí a quem está perto de você, é bom estar perto de você. Isso muda tudo e Deus deseja isso de nós. Quando se sai de Babel e se entra em Pentecostes, querido, acontece o contrário. Eu não estou usando princípios divinos para estabelecer reinos humanos. É o contrário. Eu estou estabelecendo o reino de Deus usando homens. Eu estou estabelecendo o reino de Deus utilizando o homem de carne e osso que erra, que tropeça, que é frágil, mas não abre mão, não renuncia a implantar o reino de Deus. Deus deseja que o teu lar seja um espelho, um reflexo do reino dele. Que quando você ore, Pai nosso que está nos céus, venha teu reino, que assim seja na tua casa, que ele reine. Recentemente nós vendemos a casa que nós morávamos. A casa ficou grande, ela cresceu com o tempo. Vocês, como é que ela cresceu, pastor? Era eu, Rosana e mais 3 filhos. Eles se casaram, viviam lá em casa. Os 3, cada um casou, então trouxe cada um mais um, né? Então agora eram 6. E eles começaram a nos encantar, porque trouxeram netos. Então eram 7 netos. E eu tenho sobrinhos, Jairzinho, Jancinho, que casaram também, e são todos fazedores de menino. É uma coisa impressionante. E quando a gente olhava, e também traziam amigos, irmãos da igreja. Então, quando a gente olhava a nossa casa, facilmente tínhamos 30 pessoas. E aí também vinham os nossos, que era da nossa faixa etária. Eles foram por motivos de viagem, de profissão, ou propósito de Deus, para a Califórnia. O que já foi chato eles irem. Agora, o pior foi levar os netos. Eu tentei negociar, vocês vão, mas deixa os netos. Mas não deu, eles levaram, né? E a casa ficou muito grande. Então, nós resolvemos vender a casa e comprar um apartamento, aqui mesmo no Doral. Diminuímos para metade. Estamos felizes. O processo inicial foi dolorido, porque você tem que abrir mão de muita coisa. Você tem que renunciar. Esse copo que eu gosto, não dá para levar os dois. Ou é esse, ou é esse. Mas o que eu estou falando isso é para dizer a vocês o seguinte: o casal que comprou a casa,
eles trabalham junto com o Dene. Dene está por aí, André? Está lá em cima. Ele, na verdade, o marido, trabalha no... Desculpe? No Salto. É Salto Army, que é o exército, vamos usar essa expressão. E quando eles chegaram lá em casa, com poucos... No primeiro dia que eles foram, já fizeram uma proposta na casa. A gente vendeu a casa com uma semana. Só que cada vez que eles iam lá em casa, a gente fazia uma oração com eles. E eles pediam. E ele começou a ter sonho. Tinha um sonho que a gente orava o Pai Nosso e depois eu orava por eles, num pedaço da casa. Eu digo, vamos fazer tudo o que você quer, orar aqui, orar ali. E teve um dia, um momento lá, que a esposa dele disse, você sabe, pastor, o que foi que me fez gostar muito da sua casa? Sua casa é bonita, mas eu vi outras casas iguais, talvez até mais bonitas, mas o que me fez dizer assim, é essa casa? Eu disse, não. Ele disse, quando eu entrei na sala, veio uma presença de Deus sobre mim, que me abraçou. Eu me senti abraçado nesse lugar. Então, a diferença, queridos, não é o piso da sua casa. Não é se sua casa, se você tem problema ou se você não tem problema, porque nós temos problemas. Teve vários problemas esse ano. De dezembro para cá foi uma provação atrás da outra. Mas a gente não abre mão da presença de Deus. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, e que somos nascidos? Eram homens simples. Se você for ler o trecho todo, vai ter hora que eles vão dizer assim, mas eles são simples. O que é que eles queriam dizer com isso? Não eram cultos, não tinham se formado em faculdades. Lembrem que a profissão da maioria dos discípulos de Jesus era ser o quê? Um pescador. E eles viam esses homens pregar com eloquência, uma língua que eu me acostumei com ela, eu entendo o que eles estão falando. É quando a gente estabelece de vez a dependência do homem a Deus pelo novo e vivo caminho. Pedro prega, ele, um simples pescador, ele ministra uma palavra esclarecedora que em Cristo se cumpriu as profecias messiânicas e que naquele dia se cumpriu o que o profeta Joel dissera. Em Atos 2,16 ele diz, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. O que ele estava dizendo é o seguinte, quando a comunicação é curada pelo Espírito Santo de Deus, olhe para mim, igreja, você vai voltar a ter sonhos. Seus filhos vão ser cheios do Espírito Santo. Em vez de eles chegarem em casa com ideias loucas, eles vão chegar dizendo, pai, tive uma visão, mãe, tive uma visão, Deus falou comigo, eu quero estar com Ele, eu quero andar com Ele. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Tem alguém que lhe serve? Tem alguém que trabalha para você? Ele está dizendo que essa pessoa será abençoada pela tua vida, por esse espírito. E naqueles dias e profetizarão, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você falou, o que foi que aconteceu no Pentecostes, pastor? A multidão que ali estava foi curada da síndrome de Babel. Houve uma cura. Muitas casas que estão me ouvindo hoje, aqui e onde você estiver, precisam de ser curados da síndrome de Babel. Esse lugar onde eu luto para estabelecer meu reino, muitas vezes utilizando pedaços da Bíblia, usando versículos soltos que não tem nada a ver, para impor a minha vontade, para dizer que tudo vai terminar bem. Nós estamos vivendo tempos onde a internet está cheia de vídeos, todos eles tentando te animar, mas às vezes a pessoa fala coisas que eu chego a me arrepio no profundo do meu ser. Eu digo, de onde ela tirou isso? Pega um versículo solto e diz, eu estou te dizendo, mande isso para tantas pessoas e dê like. E se inscreva no meu canal, que essa semana Deus vai dar aquela bênção que você está esperando. Que é isso, meu amado? Versículos soltos. E você fala, o que é que significa versículos soltos, pastor? Os versículos que são promessas, eles estão atrelados a premissas. Os versículos que são promessas, eles estão atrelados a condicionais. Eu vou sarar a sua terra.
Eu vou ouvir a oração que você fizer nesse lugar. Eu vou fazer você próspero. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, aí eu irei e farei. Quando o Espírito Santo de Deus cai naquele ambiente, você diz, por que ele caiu naquele ambiente, pastor? Porque era um ambiente propício. Esse povo estava dentro de uma casa, logo depois da ressurreição de Jesus, e eles foram sendo depurados. Em Atos nos dá a ideia que mais de 400 pessoas tinham visto Jesus ser assunto aos céus, mas nesse dia só tinha 120. E você diz, por quê, pastor? Porque a unidade muitas vezes depura. Só fica quem paga preço. Só fica quem entendeu. E quando aquele grupo entra naquele lugar, eles abrem um espaço para o cair copioso do Espírito Santo de Deus. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Isso aqui é o sermão que eu entendo que é mais espetacular que eu já pude ver. Porque Pedro prega verdades. Pedro não doura a pílula, Pedro não pintou a parede lá para poder enganar, para poder retirar uma rachadura. Pedro diz a verdade, Pedro fala o que tem que falar, Pedro diz tudo isso. E Pedro, quando termina, não faz nenhum apelo. Pedro não pergunta quem quer aceitar Jesus. É o contrário. É a multidão que recebeu a palavra que diz, o que é que a gente faz agora? Não dá para vir, não consigo mais voltar para a minha casa do mesmo jeito que eu cheguei aqui. Me ajuda. Depois de escutar o que eu escutei, eu não posso voltar para a minha casa e continuar em Babel. Eu não posso continuar estabelecendo meu reino. Eu não posso continuar tratando a unidade de maneira tão irrelevante. O que é que eu faço? Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Qual foi o caminho que Pedro deu para a gente terminar e concluir a mensagem? Arrependei-vos. O que é isso? Mude a sua maneira de pensar. Arrependimento em grego é metanoia, mudança de mentalidade. Muitas vezes nós entendemos arrependimento como mudança de atitude. A mudança de atitude é um reflexo, é um fruto de alguém que muda a mentalidade. Muitas vezes nós pensamos numa mudança comportamental, uma mudança de forma, que não é metanoia, é metamorfose, é uma transformação, bênção. Mas a metamorfose só pode acontecer se houver primeiro metanoia. E minha oração é essa, que Deus me leve e leve você a esse lugar de arrependimento. E a segunda coisa que ele diz é, vocês precisam ser batizados em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados. Você fala, o que é que significa ser batizado, pastor? Batismo nas águas, como a gente faz aqui na igreja. Mas é preciso o batismo diário. Você fala, o que significa isso? A palavra batismos significa ser inserido em. Eu preciso todo dia ser inserido nas águas do Espírito. Eu preciso todo dia morrer para mim, para ressuscitar para o Senhor. Batismo é quando eu mato o meu eu, e o Senhor reina absolutamente. E aí vem o resultado. Você diz, qual é o resultado? Você vai receber o dom do Espírito. Aquilo que Ele tem para você vai inundar o seu coração. Que Deus possa assentar essa palavra em nossos corações. Assim eu quero que aconteça comigo. E eu vou orar por nós, para que a gente possa receber essa unção de Pentecostes. Para que quando eu falar algo, você, meu irmão, entenda na sua própria linguagem. E dessa maneira, nós não sejamos impedidos, atrapalhados de estabelecer o propósito de Deus na nossa vida. Se for possível,
Baixe um pouco sua cabeça, pense no Senhor, dedique seus pensamentos a Ele. Pai amado, em nome de Jesus, junto com meus irmãos, eu oro. Eu te peço, Senhor, traz, Senhor, arrependimento a meu coração, traz arrependimento ao coração de cada irmão, para que possamos ser teus olhos abertos nas áreas que estão paralisadas, nas áreas que não andam, por falta de arrependimento, por falta de mudança de mentalidade, por falta de mudança de atitude. Nós obedecemos ao Senhor, nós vamos para a cruz, nós carregamos nossa cruz, nós crucificamos o nosso eu, para que você, Jesus, reine, reine. Estabelece o teu reino nos nossos corações. Nós oramos assim, no teu nome amado. Amém e amém. Deus abençoe vocês.